Nós vamos ver que o homem, ele só quer aquilo que é importante para ele. É o caso dessa mulher. Para mim, o importante é água, matar minha sede, mas nada. Aí Jesus olha e diz, não é só água, para matar minha sede. Você precisa de algo mais. Porque toda a sua vida você está buscando isso e não encontrar. E eu falei aqui hoje só para falar contigo, mulher. Aleluia, aleluia. Jesus verdadeiramente sabe o que você e eu precisamos. É por isso que às vezes a gente fica meio confuso no perdão. O que você quer é importante para você ou é importante para Deus? Está olhando para mim assim que eu não vai. Veja bem. Quando você quiser aquilo que você acha que é importante, você nunca vai ter. Porque a partir da hora que você acha, você não tem convicção. Então diga para Jesus nessa noite te dar o que ele tem certeza que é importante para você. E eu tenho certeza que a água será melhor que aquela tirada do teu poço. Quando ele fala desse poder de Jesus mudar a pessoa, porque ele pega uma mulher que já tinha 5 maridos, estava no cerco, e sai lá dentro da filha que casava a vida atrás. Que a sociedade não queria nada com ela. Ela tinha que escolher o pior horário, meio-dia, mais de 40 graus. Aí ficou. E Jesus pega ela. E o que eu acho lindo de Jesus é o seguinte. Se Jesus, se você aceita ele aceita você. Olha, aleluia. Do jeito que você vem, ele aceita você. Ele não espera até então para você falar dele. Ele já disse, me aceitou? Já vai sair para você. Não, glória. Quem aceita Jesus tem que restaurar a primeira coisa que restaurar a moral. Primeira coisa que Jesus restaura a moral. A mulher já pegou uma vida e disse, você é louco, velho. Quem sabe os limbarudos, faladores, murmuradores, mas tudo já vai levar para isso, ela não, esse homem é diferente. Esse homem falou comigo diferente do meu. E tem uma outra coisa, ele deu a água, que eu não senti na língua, eu senti aqui. Eu não sei gostoso, essa não. E agora o Senhor, ele veio. Porque ele conhece tudo a meu respeito. Levanta a sua mão que conheça. Porque eu não conheço nada sobre você. E a minha esposa eu conheço ela perfeitamente, tem ela me conhece. Mas Jesus conhece tudo a seu respeito. Ele sabe verdadeiramente o que é importante para você, o que é necessário para você. E nessa noite se prepara aí, porque está vindo uma jornada de Deus contra a sua vida. Eu vou falar aqui que é importante, quem entende, eu acabo de falar a ele. Às vezes nós queremos mudar de carro. Não é assim? Mas Jesus não quer só mudar o seu carro. Ele quer mudar quem está dentro do carro também. Vem. Às vezes queremos que Jesus mude a nossa casa. E vai chegar no final de ano, é uma loucura, velho. Mas ele não quer mudar só a sua casa fora. Ele quer mudar quem está dentro da sua casa também. Sabe, pregador, falando sobre o poder de Deus em transformar a pessoa, tinha um mendigo na reunião. E aí o incrédulo interrogou ele no meio da pregação e disse assim, o senhor está dizendo que Deus tem poder para mudar? E o pregador disse, tenho certeza que Deus tem poder. E apontou para o mendigo. Deus pode mudar a roupa
desse ninguém? O pregador disse, não, só a roupa. Deus vai mudar a roupa e vai mudar o mendigo que está dentro dela também. Porque é o que eu quero te dar é importante, verdadeiramente para você. Porque a vida que você vive não é vida, você não tem prazer em viver. Você não é feliz do jeito que você está vivendo. Ele está dizendo, eu quero saciar a sua sede de alma, você vai ver. Que se a sua alma for saciada das coisas do velho. Porque ela era religiosa. Ela adorava no monte. Ela jejuava no monte. E aí ela entra em questões teológicas. Ela diz, nossos pais nos ensinaram. Nós temos que adorar aqui. Mas vocês estão dizendo que tem que ir lá. Eles não se davam por nós. Mas agora sim, mas mulher, a hora é. E a hora já chegou. A hora é, já chegou. Meu pai está procurando os verdadeiros adoradores. Glória a Deus! Deixa eu ver se tem verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador não escolhe lugar. Ele escolhe quem vai adorar. O verdadeiro adorador não depende de pregador, de cantor, para adorar. Ele é verdadeiro adorador. Ele anda no carro, ele vai adorando, ele tem... Você vai cair em si, que não é somente judeu. Que não é somente um profeta. Você vai descobrir que ele é o Senhor e o Cristo, o Salvador do mundo e da sua vida. Glória a Deus! Agora Jesus, todas as vezes que ele quer conversar, que está entendendo, diga amém. Ele vai querer te trazer. Ele vai oferecer de graça para você. Vida e salvação eterna. A questão de vida eterna é tão séria que no tocante a valores, Jesus disse, a alma do homem vale mais do que o mundo inteiro. Glória a Deus! Aleluia! Isso não é para você, que você diz que você não vale nada, que não serve para nada. Jesus estava usando uma palavra que dizia que o planeta, toda a constelação, o sol, a lua, todo o sistema solar, esse mundo todo criado, ele não vale quanto vale a sua alma. Você tem um valor. A questão de salvação é uma brincadeira. É a maior vitória que o ser humano pode encontrar. É dizer, eu estou salvo pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oferecer vida eterna. Todas as vezes que Jesus for conversar com você, ele vai te oferecer vida abundante. E vida abundante é muita vida, meu filho. Sabe por que a maioria das pessoas não possui vida abundante? Porque elas ficam imitando Jonas. O milagre diante dos olhos, e ele fica brincando com vermes. Sabia? Que o Jonas ficou brincando com o vermezinho que comeu a borboleta?